Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudo, de palestras, aqui nesta casa que nos acolhe. A nossa palestra de hoje é com o nosso irmão Edson Assunção, da cidade de São Sebastião do Paraíso. E o tema que ele traz para nós é medo e ansiedade. Vamos aproveitar também para fazer o convite para vocês para o 14º Encontro Chico Xavier, que vai acontecer no dia 26 e 27 desse mês de julho, na comunidade Chico Xavier. As inscrições são feitas pelo Simpla. Quem quiser mais informações, tem o cartaz lá na recepção, na entrada. Tem bastante palestras, tem músicas, tem um momento do café, né, Xará? Isso aí. Ronaldo Freitas vai estar lá com a gente. O próprio Edson Assunção também estará lá fazendo a palestra no domingo de manhã, né? Então são 2 dias, o sábado a partir das 13 horas e o domingo a partir das 8 horas da manhã. Todos estão convidados, vamos participar, tá bom? Então vamos aproveitar o momento das músicas para a gente poder nos interiorizar um pouquinho com a mensagem que a música traz, que a gente possa estar com o coração aberto, com os nossos pensamentos em Deus, em Jesus, buscando fazer uma terapia verdadeira, né? A gente, nesse momento que a gente se desliga um pouquinho do mundo lá fora, dessa correria do dia a dia, para vir numa casa abençoada aqui como essa, e a gente recebe muitas bênçãos nesse momento. Então vamos aproveitar para a gente pensar um pouquinho em Deus, em Jesus, e principalmente agradecer, né, Xará, por tudo aquilo que nós temos, né? Isso aí. Teve infância tão difícil que causava pena,
machucado, maltratado, sofreu humilhação. E quando reclamava a ausência da sua mãezinha, corria para seu quintal para ver Maria João. No plano espiritual ela orientava, dizia pra ter paciência e sua aprovação. Um bom exemplo vale mais do que palavras. Os últimos serão os primeiros, não tenha medo não. Chico Xavier, exemplo de verdadeiro cristão, ensina-me o amor no coração. Chico Xavier, exemplo de verdadeiro cristão, ensina-me o amor no coração. Mais de 400 livros psicografados, vozes do além ditavam mensagens de luz. O Espiritismo é revelação divina, o Consolador prometido por Cristo Jesus. Xavier, exemplo de verdadeiro cristão, ensina-me o amor no coração. Chico Xavier, exemplo de verdadeiro cristão, ensina-me o amor no coração. Ensina-me o amor no coração. Obrigado.
Já são chegados os tempos de baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristãos. É obra de Jesus, mas a tarefa é nossa. Já são chegados os tempos de baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão. Que a obra de Jesus, mas a tarefa é nossa. Que a obra de Jesus, mas a tarefa é nossa. Que a obra de Jesus, mas a tarefa é nossa. Tua força tamanha, o urso me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, na força do urso. Em todas as coisas criadas por ti, que leva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Oh, oh, oh,
Com tua força tamanha, ó urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Boa noite mais uma vez, né? Pessoal que chegou depois que a gente começou aqui. Vamos convidar a todos para fazer a nossa prece. Nós vamos cantar a oração do Pai Nosso, convidando a todos para cantar com a gente também, né, Xará? Que nós possamos vibrar muita paz, muita luz, muito amor no nosso coração nesse momento dessa prece, nos preparando assim para as lições do Evangelho da noite. E mentalizando aqueles nossos irmãos, direcionando boas energias, boas vibrações, nossos familiares, aqueles nossos amigos que não puderam estar presentes aqui nessa noite, que possam ser lembrados por nós também neste momento. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que seu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. Esse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior, como perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que seu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal.
amor, vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente gostaria de saber se tem alguém chegando pelas primeiras vezes ou que já frequenta a casa, gostaria de ganhar de presente aqui do Centro Espírita Nova Era, o Livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo. É só levantar a mão que a gente chega até aí. Se quiser levar de presente para alguém também, algum amigo, algum familiar, aproveite para levar essa luz para casa. Meus irmãos, boa noite. Que Jesus possa continuar nos abençoando. O nosso especial boa noite, o nosso olá, para todos aqueles irmãos que estejam nos acompanhando pela internet ou que venham nos ver posteriormente, que Jesus possa abençoá-los grandemente. Meus irmãos, tem um recado para nós. Esse ano, essa bendita casa está comemorando os 99 anos de existência. No próximo ano, nós estaremos comemorando o nosso centenário. Então, a gente está solicitando uma contribuição mensal ou esporádica, de acordo com as possibilidades, vontade de cada qual de nós, que pode ser transferido através do Pix Centenário Nova Era 2026 @gmail.com, para que nós possamos comemorar da melhor forma que pudermos durante todo o nosso próximo ano. Certamente, muitos irmãos que nesse ano estão conosco, estão nos ofertando a bênção da oportunidade da sua presença entre nós, também estarão conosco no próximo ano, comemorando o centenário dessa casa. Na noite de hoje, nós temos a felicidade de ter conosco um irmão que já faz parte do movimento espírita guaxupeano. Um irmão muito querido, conosco há muito tempo, já esteve em muitos encontros, já esteve nessa casa muitas vezes e noutras da nossa cidade, e que nos dá a alegria de hoje novamente estar aqui e vai nos falar sobre inteligência emocional, trazendo o tema medo e ansiedade. Seja muito bem-vindo, Edson Assunção. Que Jesus o abençoe. Boa noite a todos. Muito obrigado, Donizete. É uma alegria, mais uma vez, poder estar aqui, compartilhando com vocês algumas reflexões que sempre vêm à nossa mente. E, principalmente, quem fala precisa refletir mais do que quem ouve, né? A maioria das pessoas sabem disso. Mas obrigado por essa oportunidade, por estar aqui participando mais uma vez com vocês desta bendita reunião e sob a proteção e o amparo dessa espiritualidade maravilhosa que sempre nos brinda com muita energia, com muita alegria e de modo muito especial conseguem nos auxiliar a serenar a nossa mente, a acalmar o nosso coração, principalmente para que a gente prepare. E aí eu posso dizer, nas palavras de Augusto Cury, prepare a nossa própria memória
para que possamos criar janelas de memória para arquivar estes ensinamentos, estas informações, que muitas das vezes são repetidas, para que a partir daí tenhamos aquele cuidado de, pesquisando e buscando nesses arquivos, alterar os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Então, um ambiente como esse tem principalmente essa função. E por isso que eu gostaria também de agradecer ao pessoal da harmonização. Sou fã desses cantores aqui, já falei para eles várias vezes e não canso de repetir. E, em especial, as canções que eles nos trazem, fazendo uma referência à canção Tarefeiros do Bem. Até usamos ela, né, Ronaldo, lá em Morcoca esses dias para fazer as nossas reflexões, porque é uma canção que precisa ser melhor analisada e interpretada, e não apenas e tão somente cantada. Sim, Tarefeiros do Bem. Mas a gente vai verificar durante essa nossa exposição ou essa nossa reflexão alguns pontos, como eles cantaram. Já está passando o tempo de nós vencermos a nossa ignorância. Quando Kardec pergunta a espiritualidade na questão 919A do Livro dos Espíritos, que diz diretamente a nós sobre esse projeto que nós resolvemos escrever, aliás, abrindo um parêntese, será que a gente resolveu realmente escrever esse projeto que é o de felicidade da própria criatura? Ou será que nós já, nas palavras de Joana de Ângeles, já despertamos a nossa consciência para escrevermos a nossa própria história, uma história feliz? Ou será que nós ainda estamos como vários judeus que ainda esperam pelo Cristo? Na canção diz que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Ressaltando, sobretudo, esta grande obra de Joana de Ângeles, que vem exatamente despertar a humanidade para essa necessidade de se identificar como criaturas divinas e como os únicos responsáveis pela nossa própria história e pela nossa felicidade. Estamos sim. Infelizmente, percebemos como muitos judeus daquela época e que até hoje aguardam esse projeto de salvação. Muitos de nós, considerados espíritas, estamos aguardando um mundo de regeneração. Garanto a vocês que muitos de nós estamos contando nos dedos, porque já soltaram essa aí de 2057 e tem gente esperando chegar essa data para entrar no mundo de regeneração. Eu tenho certeza para vocês que aqueles que assim pensam, infelizmente, se consideram ou podem se considerar como judeus, porque não vão conseguir entender e captar a mensagem do próprio Cristo e muito menos da espiritualidade sobre a obra ser de Jesus, mas a tarefa nossa. Porque se nós não sairmos da ignorância, se nós não despertarmos a nossa consciência, garanto a vocês, nós não seremos cidadãos dignos de habitar um mundo de regeneração. Por quê? Porque nós não teremos comportamentos de espíritos em regeneração. Ultimamente gosto muito de lembrar a questão voltada aos próprios mundos felizes. E como a gente está falando em felicidade, estamos falando num projeto, estamos falando nesse conheça-te a ti mesmo que a espiritualidade nos alerta na questão 919, 919A. Gosto de lembrar que se fizermos um exame de consciência íntimo, sou capaz de garantir que quase nenhum de nós estamos preparados para ir para o mundo feliz. Será que algum de vocês aqui estão preparados para habitar um mundo feliz?
Porque a gente espera que o mundo feliz venha de fora para dentro, que tudo do lado de fora esteja perfeito e na mais perfeita harmonia e equilíbrio. E eu pergunto, o que será conviver com um espírito feliz que consegue enxergar dentro de você, dentro da sua alma, o seu mais íntimo pensamento? Vocês estão preparados para isso? Nós somos hoje transparentes o suficiente para os espíritos conseguirem ler o nosso pensamento? Ler a nossa alma? Saber o que vai no nosso íntimo e, principalmente, esperar de nós comportamentos de espíritos efetivamente felizes? Porque imagina, um simples pensamento ou uma simples emoção relacionado ao medo ou à ansiedade vai desestruturar ou desequilibrar esse mundo feliz. É diferente daquilo que nós consideramos como violência e crime no nosso mundo de hoje. No mundo feliz, vocês podem ter certeza, a mínima desconfiança do Criador será o suficiente para gerar, por que não, um tsunami, e aí aqueles espíritos todos terem que correr para poder anular aquele pensamento ou aquela energia daquele espírito que não está devidamente habituado àquela situação. É algo muito delicado. É que nós, às vezes, não pensamos nisso. A gente quer felicidade, quer um mundo feliz, mas será que eu estou dentro de mim construindo esse mundo feliz? Porque Jesus deixou muito claro, e quem tiver dúvidas, o livro Boa Nova de Humberto de Campos, todos os capítulos, à exceção do 30 que fala de Maria, ele vai repetir para todos os seus apóstolos, seus discípulos: eu vim para instaurar o reino nos céus no coração de cada criatura. Nós estamos fazendo e trabalhando nesse projeto de instaurar o reino dentro do nosso próprio coração? Será que a nossa mente, a nossa memória, as nossas emoções, os nossos sentimentos estão efetivamente preparados para tudo isso? Daí a importância desse conhecimento, ou deste autoconhecimento. E hoje, particularmente, lógico, nós não vamos aprofundar, porque o tema ele é muito amplo, particularmente nesse tema medo e ansiedade. Eu não vou nem perguntar como que nós vivemos em meio à ansiedade, porque pesquisas recentes já falaram que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E se nós estamos no Brasil, fazemos parte disso de alguma forma. O medo também. O medo ainda é uma emoção e considerado uma emoção básica. Eu vou abrir um parêntese só para a gente buscar um pouquinho na própria história dessa criação, ou da nossa própria criação, ou da criação da nossa estrutura. Inclusive, no nosso último encontro, eu falei um pouco disso aqui, lembrando André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Nesse projeto de construção da estrutura física para suportar o princípio inteligente que nós, através da evolução, já chegamos até este momento, a parte de construção do nosso cérebro, onde fica justamente todos esses arquivos que nós estamos falando, demorou pela espiritualidade num período de preparação de mais ou menos 1,5 bilhão de anos, para preparar a estrutura que hoje nós, princípios inteligentes, estamos habitando. A parte inicial, o tronco cerebral, foi mais ou menos 1 bilhão e 100 milhões de anos. O sistema límbico foi mais ou menos 400 milhões de anos. E é justamente nesse sistema límbico, segundo alguns especialistas, que é onde se desenvolvem as nossas emoções. E a parte do neocórtex, que o próprio nome já diz, novo, a parte nova do nosso cérebro, ela tem apenas algo em torno de 50 mil anos. E o que é interessante disso? Que essa parte nova que nós estamos falando do neocórtex é a parte onde eu, ou o eu, tem
que dominar e ter o controle sobre si mesmo. Veja que nós estamos em contraponto, 50 mil com 1 bilhão e 400 milhões de anos. Ou seja, se nós fizermos uma análise, a gente vai ver que passamos a sermos seres com raciocínio e capacidade de dominar a nossa própria estrutura há cerca de 50 mil anos, contra 1 bilhão e 400 milhões. Pergunto, estamos preparados para mundos felizes? Será que nós já temos o domínio e o controle completo de toda essa nossa estrutura e principalmente das nossas emoções? Será que nós já estamos naquele estágio que Jesus, só para relembrar um pouco de características de seres felizes, naquele seu encontro com a hemorroíça, que ele percebeu sair dele algo que seja uma célula, que seja um poder, que ele percebeu que saiu de forma diferente? Nós temos esse domínio e controle sobre nós? Vejam o que é viver no mundo ou com um espírito feliz. Ter o domínio e o controle sobre esses trilhões de células que fazem parte da sua estrutura. Eu consigo, agora, voltando para a nossa realidade, fechando parênteses, eu já tenho domínio e o controle sobre os meus medos e a minha ansiedade? Vamos citar 2 exemplos do próprio Evangelho, só para a gente fazer uma análise breve e rápida. Repito, nós não estamos aqui com esse objetivo de esgotar o tema, são apenas reflexões iniciais. Uma delas, a parábola dos talentos, que eu tenho certeza que é conhecida de muitos. A parábola dos talentos, que está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 14 em diante, junto com outras parábolas. E se nós analisarmos na estrutura do Evangelho de Mateus, a gente vai verificar que essas parábolas vieram depois de um sermão profético. Existe uma razão e um significado para isso que a gente não vai adentrar aqui agora. Mas só lembrando que o sermão profético nada mais é do que algumas previsões que o próprio Cristo fez. Previsões que, aos poucos, a gente vai verificando que elas vão efetivamente se concretizando, porque os espíritos felizes e principalmente os mensageiros de Deus, eles conseguem enxergar muito na frente. Eles conseguem enxergar tão na frente, porque a gente já sabe que Cristo é um dos governadores e um dos engenheiros responsáveis pela criação do nosso planeta e com certeza contribuiu pela criação da nossa própria estrutura corporal. E quando Emmanuel diz que, estudando os evangelhos do Cristo, que é o mesmo evangelho que a gente estuda hoje dos evangelistas, nas esferas superiores ele se sente um crocodilo, ou seja, os ensinamentos do Cristo vão dar margem para nós estudarmos por talvez alguns milhões de anos, não sei quanto. E às vezes nós achamos que já conhecemos os evangelhos de cor e salteado. Não, eu já conheço tudo, já decorei todas as parábolas. Tá, mas será que você consegue já adentrar a profundidade desses ensinamentos? De vez em quando a gente pega lá o evangelho que Joana de Anjos escreveu através do Divaldo, à luz da psicologia profunda. Você fala assim, mas de onde que ela tirou essas coisas? De onde que ela tirou essas informações? E aquilo que Emmanuel faz também, quando ele pega um trechinho do Evangelho e desenvolve 5, 6, 7 textos em cima de uma única frase, mostrando para nós justamente que esses ensinamentos do Cristo são muito mais profundos do que a gente imagina. Portanto, existe uma razão de ser, principalmente para cada um dos evangelistas. Repito, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas o fato de ter essas parábolas após esse sermão profético tem alguma coisa a nos ensinar. Mas o que eu queria trazer aqui, não vou nem contar a parábola porque vocês já conhecem, mas é aquela partezinha final. Parábola dos talentos, que foi distribuído para 3 pessoas, um ganhou 5, outro 2 e outro 1. Aquele que ganhou 5 e os 2 conseguiram dobrar, e aquele que ganhou 1 foi lá e
Palavras que a gente percebe nas traduções. De medo do Senhor, porque se ele fizesse alguma coisa e perdesse, ele não teria, como se diz, cara para poder chegar e falar, eu perdi. De medo, ele perdeu. E quais foram as palavras que o evangelista trouxe que Jesus teria dito? Só porque de medo ele escondeu e devolveu exatamente aquilo que ele pegou. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele não devolveu a menos, não. Ele não ficou para ele. Ele devolveu aquilo que ele pegou. Ele foi considerado um servo mau, infiel, preguiçoso. Gente, por que será? Já pararam para pensar nesse trechinho, estou falando a palavra, mas nesse trechinho, por que ele foi considerado dessa forma? Preguiçoso. Ele recebeu os talentos assim como os outros. E Jesus ainda dá a lição, né? Por que pelo menos você não colocou na mão dos banqueiros que a gente receberia com juros? Precisava de pegar e dobrar como os outros fizeram, mas ele de medo pegou e escondeu. E nós? O que o medo faz com a gente? Ou será que nós já conseguimos vencer e superar os nossos próprios medos? Estou falando do medo de nós com relação a nós mesmos. Sim, porque se a gente for querer aprofundar, depois vocês procuram na obra de Joana de Ângeles, salvo engano, um triunfo pessoal, ela vai dizer a origem de medos ou dos medos. Pode ser uma herança que está lá no nosso inconsciente. Muitos enfrentam também essa causa como uma herança do próprio consciente, da sociedade onde vivemos. A violência urbana, essa insegurança, esses problemas. Sim, o medo pode ser proveniente disso. Assim como também o medo pode ser com relação ao próprio futuro. Ora, se eu recebi um talento e não consegui multiplicar, será que eu tenho medo da prestação de contas que eu vou ter que fazer depois? E por isso eu não busco as oportunidades para multiplicá-los? Não sei. Por quê? Porque isso, de novo, é algo pessoal. Quando Joana de Ângeles fala no despertar da consciência, não tem como nós despertarmos a consciência do outro, a gente só pode despertar a nossa, porque nós somos os autores da nossa própria história. O outro não vai fazer isso para nós, ele nem pode. Somente nós. Por isso a necessidade do despertar da nossa própria consciência. Mas para isso eu preciso analisar, como por exemplo, essa questão ligada ao medo. Como que eu me apresento hoje perante a sociedade? Porque aí depois eu posso fazer, alguns links. Como eu sou com medo com relação a mim mesmo, como eu sou com medo com relação à minha família, como eu sou com medo com relação às pessoas que fazem parte da minha trajetória e da minha história. E só para deixar bem próximo do que o Evangelho nos traz, tenho a certeza de que esse medo está relacionado com o apego. Como que eu vou depois prestar contas, como a parábola dos talentos, diante de todos aqueles que me foram confiados? Por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito especial. E aí eu costumo dizer, a força das próprias palavras. Sim, palavras que o próprio Evangelho também nos ajuda a entender e principalmente a nos desprender. Porque falar em meu filho, falar em meu esposo, em minha esposa, meu marido, é algo muito complicado e delicado. Porque nós mantemos muitas das vezes a nossa consciência, não naquele nível de consciência de sono acordado, mas um nível de consciência de sono sem sonhos, agindo como este terceiro servidor da parábola, escondendo e entregando do jeito que está.
Mas temos que tomar muito cuidado, principalmente para nós que conhecemos a doutrina espírita, diante dos objetivos da encarnação e dos objetivos da reencarnação, que são duas perguntas distintas do Livro dos Espíritos, 132 e 167, para a gente saber como é que nós vamos prestar essas contas. E aí vencer e superar. Sim, para não ficar no vazio, a questão do medo com relação à nossa própria vida material, que talvez ou provavelmente muitos já pensaram exatamente nesse ponto. O medo, para Joana de Ângeles, nada mais é do que um desequilíbrio ou uma desarmonia interior. Palavras de Joana de Ângeles. Uma insatisfação e uma insegurança. Joana de Ângeles define o medo dessa forma. Desequilíbrio interior, insatisfação e insegurança. Também, claro que o nosso tempo é curto, mas só para deixar aqui um pouquinho de informações para vocês, com base na própria obra de Joana de Ângeles. Ela vai dizer que o principal objetivo, e aí eu vou chamar de encarnação, ou da encarnação atual, nessa personalidade que nós estamos desenvolvendo agora, ou seja, a cada nova encarnação, o objetivo do espírito, o princípio inteligente, é estruturar a sua personalidade. Por quê? Nas palavras dela, quando você vai estruturando a sua personalidade, você vai fazendo com que o ego se aproxime do que ela chama de self. O self nada mais é do que esta ideia, essa ideação desses espíritos felizes que nós estamos querendo chegar um dia. E o ego? O ego nada mais é do que aquilo que nós hoje somos e representamos. Tá? Por isso que eu particularmente, quando vai falar de egoísmo, eu fico com o pé atrás. Por quê? Porque o ego faz parte, nós somos, nós temos. O ego nada mais é do que a nossa personalidade. Porém, nós, infelizmente, damos muito valor à nossa personalidade e esquecemos das advertências do próprio Cristo, em especial quando ele diz que se somos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus é Espírito e em verdade deve ser adorado. E nós, infelizmente, nos adoramos em corpo e só corpo. Esquecemos do Espírito. Este é o grande problema do ego. Então, quando Joana de Ângeles fala, você encarna para isso, gente, é por isso que às vezes nós viemos com alguns problemas de saúde. A gente se preocupa só com encarnações passadas, é o karma de encarnações. Não. Você encarna exatamente para poder fazer esse processo de estruturação. E uma das coisas que a gente menos aceita é a forma como nós somos. A gente quer sempre mudar aquilo que nós somos. Ah, meu cabelo tinha que ser diferente, eu poderia ser mais magro, eu poderia... A gente preocupa muito com a imagem, com o nosso exterior. Nós nos preocupamos muito com a sociedade e esquecemos que nós somos espíritos imortais. Então ela vai dizer exatamente isso. Você encarna para estruturar a sua personalidade. E nesse processo de estruturação da personalidade, nós temos que passar por 3 fases distintas. A primeira fase são as necessidades básicas de sobrevivência. A segunda, as necessidades de individuação. E a terceira, as necessidades transcendentes. Só para falar um pouquinho daquilo que o Donizete disse. Se a gente for fazer uma relação ou uma correlação dessas necessidades que precisamos desenvolver durante a nossa existência, nas palavras de Joana de Ângeles, a gente vai perceber que as necessidades básicas de sobrevivência estão ligadas e relacionadas com a nossa inteligência intelectual. As necessidades básicas de individuação estão relacionadas com a nossa inteligência emocional. E as necessidades transcendentes com aquilo que eles chamam de inteligência espiritual. Qual que é o problema de tudo isso? A nossa sociedade ainda está presa e vinculada apenas às necessidades básicas de sobrevivência ou à inteligência intelectual. Nós não estamos nos ocupando, isso eu falo de uma forma geral, não estamos nos ocupando com a nossa inteligência emocional.
Aliás, é algo que muitos estudiosos chamam atenção. Augusto Cury, principalmente em vários dos seus livros, ele vem desenvolvendo essa crítica ao nosso próprio sistema educacional. A gente cobra dos nossos alunos inteligência intelectual. A gente cobra dos nossos filhos uma nota lá na escola. E a gente esquece da inteligência emocional. E, claro, se eu não passo pela inteligência emocional, vou chegar numa inteligência espiritual, vai ficar meio difícil e complicado. Hoje nós somos medidos apenas e tão somente pelo nosso QI. Não, vamos mudar. Aquilo que eu também já disse no nosso último encontro. As empresas hoje já começaram a mudar. As empresas não contratam mais pessoas com QI. Elas estão querendo pessoas que têm inteligência emocional para saber lidar com o cliente, saber lidar com as pessoas, saber lidar com humores diferentes. As próprias empresas estão fazendo isso, mas parece que a gente ainda não acordou e não despertou. Mas vejam como que a gente pode avaliar o nosso processo evolutivo, porque dentro destas necessidades básicas de sobrevivência, Joana de Anjos vai trazer 3 pontos distintos que a gente precisa desenvolver, que são as necessidades de alimentação, necessidades de segurança e satisfação pessoal. Isso são, repito, necessidades básicas de sobrevivência. Alimentação, tá. Posso fazer uma pergunta muito simples. A gente vive para comer ou a gente come para viver? Na maior parte do nosso tempo. Mas mesmo dependendo da resposta, eu preciso saber, eu estou alimentando também o espírito ou eu alimento apenas o corpo? Veja como é que às vezes a gente não sabe nem sobreviver. Porque a gente se preocupa exclusivamente com a matéria física. E a gente se esquece que somos espírito que possuímos um corpo. E aí tem, várias formas. Nós, pelo menos, estamos buscando uma aqui de alimentar a alma. Encontros como esse, encontros como o Ronaldo lembrou, amigos do Chico Xavier. Algo que a gente possa efetivamente fazer que vai calar mais ao espírito do que propriamente ao corpo. Já é uma forma de alimentar espiritualmente. E tem algumas coisas que, como eu disse, eu me preocupo muito com as palavras, porque as palavras, elas efetivamente têm força. E a gente precisa ver como nós interpretamos. Às vezes nós fazemos alguma oração e a gente vai pedindo as coisas para Deus e a gente esquece de realmente abrir em nós a oportunidade para receber essas coisas. E a gente pede e espera que Deus estale os dedos e já resolva os nossos problemas. Mas a gente sabe que não é assim. Precisa haver o quê? Uma conexão. Tem que ter uma conexão com Ele. Eu não posso simplesmente pedir e achar que Ele vai resolver. E mesmo assim, nós pedimos, alguns até acham que Ele vai resolver, mas não acreditam e não confiam nele. Que é uma outra passagem evangélica que eu falei para vocês que nós lembraríamos. Que está lá em Mateus capítulo 8, versículo 23 e seguintes. Que é a passagem da tempestade acalmada. Lembra? Jesus estava ali, tinha uma multidão, ele falou, opa, vamos subir no barco, vamos atravessar, e aí, lógico, ele aproveitou para ensinar, mas no meio ali da travessia veio a tempestade, e conta o evangelista que Jesus estava dormindo, em paz. E na tempestade todo mundo ficou louco. Por quê? Porque bateu o medo. Bateu o medo neles e eles correram, opa! Acorda Jesus, acorda Jesus. Jesus falou, mas peraí, que desespero é esse? Que coisa doida é essa? Será que vocês não aprenderam ainda a confiar? Porque se é o capítulo 8, já tinha passado o sermão do monte, Jesus já tinha ensinado a oração do Pai Nosso, então estava tudo certo. Mas por que eles ainda desconfiavam? Ou por que nós desconfiamos se a gente efetivamente, em determinados momentos, fazemos uma oração e que
pelo menos para nós e na nossa visão, parece que a gente tem tanta fé, ou coloca tanta fé na nossa oração, mas aí quando vem uma adversidade, a primeira coisa que a gente faz é ficar com medo. Eles ficaram com medo. E aí, conta o evangelista, na mesma hora Jesus deu ordem, e interessante essa passagem, né? Porque quando a gente estuda, o Ronaldo estava oferecendo aí o livro dos Espíritos, quando a gente estuda na segunda parte, a ação dos Espíritos nos fenômenos da natureza, a gente entende essa passagem de Jesus. A gente entende por quê? Porque não representa um milagre, representa esta condição de um espírito feliz, que conhece absolutamente tudo e é capaz de, não de ordenar, mas a autoridade moral que o próprio Cristo possuía, com certeza, ele tinha como agir sobre todos os elementos da natureza, ou sobre todos os seres que naquele momento estavam atuando para aqueles fenômenos. Então, mas por que eles ficaram com medo? Eles estavam com Cristo. Eles estavam efetivamente do lado de Jesus e ficaram com medo. E eu vou perguntando, e nós? Vocês sabiam que vocês têm um anjo da guarda que caminha com vocês direto, né? A não ser que alguém já expulsou eles e falou, não quero ser perto de mim não, que você está cuidando da minha vida, eu não quero que ninguém fique cuidando da minha vida, né? Se ninguém expulsou, a gente tem um. Mas por que a gente não confia nele? Ah, não, eu preciso ir lá em tal lugar, tomar o passe com tal pessoa que... Esquece que você tem um anjo da guarda, você não tem um contato, não conversa com ele. É algo que a gente cobra sempre. Gente, isso faz, inclusive, parte das leis da natureza. Por que eu falo em leis da natureza? A gente aprende, superiores e inferiores, aqueles que estão acima vai ajudar aqueles que estão abaixo. É uma lei. Assim como nós teremos que fazer no futuro. Ou posso dizer, assim como nós fazemos hoje. Será que nós estamos fazendo isso hoje? Já voltando à questão da parábola dos talentos? Aí eu vou julgando os trechinhos, depois vocês interpretam. Emmanuel, no livro Pão Nosso, no título Só Corte, ele vai dizer, quando for despregar o Evangelho, não esqueça de pregar o Evangelho para os seus próprios órgãos. Vocês conversam com os órgãos de vocês? Conversam? Explicam para eles o que é o Evangelho? Exemplifica para eles, porque o próprio Emmanuel diz, as palavras até convencem, mas os exemplos arrastam. Vocês exemplificam para eles, para os seus próprios órgãos? Ou, não, isso aqui é só matéria, esquece e vai. Olha para vocês verem a complexidade de muitas coisas que, como diz Joana de Ângeles, o despertar da consciência pressupõe tudo isso. E a gente tem esse conhecimento, quando eu falei lá no início, desse processo de construção dessa estrutura que hoje nós utilizamos, gente, tudo isso são seres que fazem parte. Ou será que Emmanuel diz por um acaso que devemos pregar o Evangelho para os nossos próprios órgãos? E aí, se alguém ainda tiver dúvidas, nós vamos pegar a palavra de Francisco de Assis, quando ele falou para os discípulos dele, ide e pregai o Evangelho, se necessário, utilize palavras. Eu acho essa frase muito forte. Ide e pregai o Evangelho, se necessário, utilize palavras. Mas quem tem ou sente medo e ansiedade é capaz de pregar o Evangelho? Ou falta, talvez, o principal? Porque o que é o Evangelho? A boa nova. Que boa nova? A boa nova que o próprio Cristo nos trouxe. Mas se eu viver sob o medo e a ansiedade, eu preciso me perguntar se efetivamente eu estou vivendo o Evangelho. Ou, pelo menos, em que nível de aprendizado eu estou. Vamos lá, né? Estamos fazendo o ESD, ou o estudo avançado do Espiritismo. Eu preciso saber que nível que eu estou. De novo, para a gente compreender a profundidade dos ensinamentos do Cristo e para a gente buscar esse autoconhecimento, porque as palavras dele são efetivamente profundas, mas eu tenho que trazer isso para a minha realidade.
Não é simplesmente achar que as palavras são bonitas e maravilhosas, mas trazer para a minha realidade. Porque por enquanto eu estou falando do medo. Claro que não vai dar tempo da gente falar muito da ansiedade. Mas o que é ansiedade? Se não um medo que eu projeto para o futuro. Ansiedade é isso. Eu tenho medo por uma coisa que eu nem sei se vai acontecer. Mas dentro de mim eu já tenho desconfiança. E aí eu já... Mais ou menos isso. Não é muito diferente. Aliás, a própria Joana de Anjos vai dizer para nós, tá? No livro, salvo engano, O Homem Integral. Como é que a gente pode vencer e superar o medo? Uma das coisas que ela fala, primeiro, é você vivenciar o próprio medo. Não fugir dele. Porque quando você está vivenciando, você vai se questionar, mas peraí, por que disso? Ela fala também, lógico, e uma das últimas que ela coloca é exatamente o amor. Por quê? Porque o amor é que vai te dar coragem. Quem ama tem coragem. Então, Joana de Anjos fala exatamente isso. E é nesses momentos que a gente deve justamente o quê? Buscar o Evangelho. Por isso que a gente está falando, nós estamos vivenciando aqui e citando o exemplo dos próprios apóstolos. Naqueles momentos eles tiveram uma oportunidade. Na parábola dos talentos, Jesus conta. Então, peraí, eu posso ser o primeiro, eu posso ser o segundo. Na parábola do filho pródigo, muitas das vezes eu me enxergo lá como um filho pródigo. E eu não me enxergo como um irmão. Mas o irmão traz muito mais ensinamento e informação para nós do que o filho pródigo. Por quê? Porque o filho pródigo é aquele que foi e errou e voltou. Ele reconheceu o seu erro e voltou. Olha para vocês verem. E o irmão que ficou? Para ele era o quê? O perfeito da família. Mas quando chegou o irmão perto, o que aconteceu? Na mesma hora ele já brigou com o pai. Então, nesses ensinamentos do Cristo, nesse Evangelho, é exatamente que a gente vai buscar toda essa força para vencer e superar, sim, o medo, a ansiedade ou qualquer outro problema. Mas para isso, de novo, a gente tem que buscar e conseguir fazer essa interpretação e trazer para a nossa realidade. E principalmente, gente, a própria confiança. Agora, o detalhe de tudo isso, para a gente já finalizar as nossas reflexões, até por conta do horário, é mais um texto que Neio Lúcio conta para nós no seu livro Jesus no Lar. É um livro fantástico, que ele retrata algumas conversas que Jesus tinha exatamente no evangelho que ele fazia no lar com as famílias, e principalmente na casa de Pedro. A Sara, esposa de Benjamim, foi perguntar para o Cristo, mas Jesus, por que a gente tem dificuldade de colocar esses ensinamentos em prática? Que eu acho que deve ser a pergunta de quase todos. Por que eu não consigo colocar em prática? Tá? Estou resumindo para a gente não alongar. Jesus vira para ele e fala, o que você faz aqui na sua casa? Qual que é a principal função que vocês desempenham na sua casa? Ele falou, o nosso negócio aqui é criar cabras, principalmente para a gente vender o leite. E Jesus fala, e qual é o principal cuidado que você precisa ter? Ela fala, as vasilhas que a gente vai colocar o leite tem que estar muito limpas. Porque se eu colocar leite numa vasilha suja, o leite vai estragar e não vai servir para o consumo. Aí vocês lembram de uma passagem do próprio Cristo ensinando que não se coloca vinhos novos em odres velhos. É mais ou menos isso. Jesus falou para ela, então, o que nós precisamos fazer é exatamente isso. É limpar o recipiente para a gente colocar o líquido e uma substância que vai efetivamente mudar ou transformar. Porque se eu não buscar essa transformação, ou se eu não limpar o recipiente, não vai adiantar. E aí, como conclui o autor no finalzinho do texto, por isso que a gente é bom e ruim. Ou, eu gosto até de interpretar dessa forma, né? Eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu calo, não. Se pisar no meu calo, aí eu já
que geralmente fala. Eu sou bom e sou ruim ao mesmo tempo. Por quê? Porque tem momentos que eu sou, mas é por conta dessa limpeza que ainda não foi feita. E aí você coloca água ali dentro, em um recipiente que não foi limpo, ele não tem como manter a pureza. Por isso essa necessidade que nós falamos desde o início, de despertar a nossa consciência, identificar as nossas dificuldades, fazer essa limpeza e aos poucos nós vamos colocando ali esses líquidos ou esse próprio evangelho para a gente promover a nossa mudança e transformação. A gente não vai fazer isso da noite para o dia. Acabei de falar aqui só para a construção do nosso cérebro físico, a espiritualidade demorou 1 bilhão e 500 milhões de anos. Só que eu preciso compreender o funcionamento de tudo isso e, a partir daí, buscar essa mudança e a transformação. Da mesma forma, eu não posso cruzar os braços e esperar a mudança vir de fora para dentro. Mas essa limpeza, repito, ela não depende do outro, não depende da espiritualidade, não depende de Jesus. Ela depende só de nós. A partir do momento que nós adquirimos o tal do livre-arbítrio, gente, nós caminhamos com as nossas próprias pernas. Então, quando a espiritualidade fala, Kardec, o caminho é conheça-te a ti mesmo, é você identificar os seus defeitos, as suas dificuldades, as suas falhas. E, é claro, as oportunidades que a própria espiritualidade nos concede. Esse talvez seja um dos grandes problemas, pelo menos que nós identificamos, um dos grandes problemas para essa pergunta que Sara fez para Jesus, de colocar em prática os ensinamentos. Eu falei ali das necessidades básicas de sobrevivência, falei da alimentação, a segunda é segurança. O problema é que nós avaliamos segurança sempre externamente. E Joana de Anjos vai dizer que segurança nada mais é do que você estar preparado para todas as situações. Por que segurança, do ponto de vista da psicologia, você está preparado para todas as situações? Porque você não tem o domínio e o controle do outro e da vida do outro. Você tem da sua. Você controla o seu medo e a ansiedade, mas você não controla o comportamento do outro. Sim, você pode até influenciar o comportamento do outro com o seu, a partir do momento que você consegue destruir a animosidade do outro. Um exemplo? Chico Xavier. Também, resumindo a história, saindo altas horas da noite, da casa da prece, que ele tinha lá, terminado a sua psicografia, estava indo para casa, e junto com um companheiro. O Chico já estava com uma certa idade, caminhando, e esse companheiro identificou alguém que estava vindo na direção deles e viu que essa pessoa estava armada. E na mesma hora, teve medo. Opa, esse camarada vai assaltar a gente. E a preocupação dele foi até também comprar para o Chico. Pô, se o Chico já é de idade, se alguém for assaltar ele, ele não vai conseguir correr. Eu até consigo correr, se for o caso. Mas e o Chico? E ele se preocupou com o Chico. E aí ele falou, e agora? Eu conto para o Chico, vou alertar, mas eu posso... Ele ficou com medo, até do que falar para o Chico. Até que ele resolve, falar, eu vou contar, senão depois ele vai ser pego de surpresa. Chico, aquela pessoa está vindo ali, tenho certeza, está armada, vai assaltar a gente. E o Chico falou, não se preocupe. Aquele ali é só um irmão nosso que está com alguns problemas, passando por alguns problemas em casa, e não sabe o que fazer. E quando a pessoa se aproximou, e a intenção era, o Chico falou, meu filho, fica calmo, não faz isso não, você vai estragar a sua vida, você tem uma esposa e uma filha em casa que está te esperando, eles estão esperando. Aí o autor conta que a pessoa começou a chorar, e realmente estava com um problema. Mas o Chico conseguiu, por quê? Porque o Chico não teve medo. Lógico, aquilo que a gente falou lá no início, espíritos que já vão desenvolvendo essa capacidade de enxergar no outro, na mesma hora sabe, não, é um problema que ele está passando. E se de repente, porque a gente sabe,
Principalmente, né? Qual que é o principal alerta que eles fazem em determinadas situações? Não reaja, não afronte. Por quê? Porque a pessoa, nesses determinados momentos, aí eu vou abrir um parênteses para contar, um trechinho do livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Ele diz o seguinte: 80% das nossas reações, elas são imediatas. Por quê? Porque nós identificamos a imagem, na mesma hora a mensagem, ela vai do tálamo para a amígdala, que a gente tem no nosso cérebro, e ela já reage imediatamente, em cerca de 12 centésimos de segundos. 80%. E por quê? Porque só tem uma única sinapse nesse caminho. Os outros 20%, e aí que é o ideal. Daí vocês vão entender o porquê que o nosso neocórtex, essa parte nova do nosso cérebro, foi desenvolvida há 50 mil anos e a gente tem essa função de justamente alimentá-lo. Os outros 20%, que é o ideal, que a resposta costuma vir depois de 30 centésimos de segundos, é exatamente a mensagem chega através do tálamo, ele encaminha a mensagem para o córtex cerebral, o córtex vai avaliar qual o melhor comportamento, e aí vem a resposta. Aí quando você dá esse tempo, você busca a resposta mais adequada. Quer um exemplo clássico? Jesus. Tinha que ser, né? Por isso que ele é o ser mais perfeito que pisou nesse planeta. Lembra do episódio que chegaram lá com a mulher adúltera? Chegaram lá doidinho para apedrejar. O evangelista conta. O que Jesus fez quando eles indagaram ele? Conta que ele baixou, uns falam que ficou escrevendo. Ele deu aquele tempo para quê? Para mostrar para nós, que provavelmente ele tinha a resposta certa, mas para mostrar para nós que a gente precisa desse tempo. Nós não temos que dar uma resposta imediata. Todas as vezes que nós damos resposta imediata, sem consultar o córtex, a gente corre o risco de fazer exatamente alguma, ou provocar algum tipo de tragédia. Por isso que os especialistas fazem, até para o seu filho, não dê uma resposta imediata, principalmente quando é algum tipo de afronta. Para um pouquinho, pensa. Por quê? Porque você muitas das vezes não sabe nem o que você está lançando. E ele vai gravar aquela mensagem. Ele vai gravar aquela frase que você falou. E depois que as palavras saem, elas não voltam. Então, o que Jesus fez? Deu aquele tempo. O tempo suficiente, veio a resposta. Uma resposta que, para mim, ainda não consegui encontrar outras mais sábias, né? Aquele que tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Viu? Na mesma hora. Pensou se Jesus falasse, não, pode apedrejar, ou não, vocês não vão. Eles iriam aproveitar a situação e conseguir o que eles queriam, que era exatamente colocar Jesus num fogo cruzado. Ele foi muito tranquilo, parou e depois falou. Então, são comportamentos que, na hora, ou com o próprio Evangelho, que a gente precisa aprender, sobretudo diante dessas nossas emoções, que ainda são, para nós, muitas delas desconhecidas e automaticamente, praticamente quase todas, descontroladas. A gente ainda não tem um domínio e um controle completo sobre as nossas emoções. Então, a gente precisa aprender, e em especial, medo e ansiedade. São emoções, gente, são emoções, e depende exclusivamente de nós este domínio e o controle, mas sempre com calma, com prudência, aproveitando essas oportunidades. E não se esqueça, o seu corpo, ele foi projetado de uma forma fantástica que a gente não conhece. Então, até isso, as sinapses que a gente tem na nossa mente, no nosso cérebro, que vai fazendo esses caminhos, esses percursos, são formas de comunicação e de mensagem. Aprenda com o seu próprio corpo e automaticamente a gente vai tendo esse domínio e controle, e aí sim, nós vamos ser espíritos felizes. Tendo domínio e controle sobre nós mesmos, vai ser algo realmente fantástico. Tá? Muito obrigado mais uma vez, Donizete, pelo convite. Espero ter contribuído de alguma forma para a reflexão de vocês e que a gente continue nessa trajetória, nessa caminhada, aproveitando esse Evangelho para modificar e nos transformarmos em seres cada vez mais conscientes.
Só nos resta dizer muito obrigado, Edson. E gostaria de convidar os trabalhadores do passe para que a gente possa continuar nessa linha de raciocínio, de reflexão, que a gente não interrompa esta proposta que o nosso irmão trouxe essa noite, de refletir sobre nós mesmos. Vamos continuar em pensamento sobre tudo que nos foi falado esta noite. Medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, E depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir.
sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de Espírito Santo. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de Espírito Santo. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Aleluia, aleluia.
toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Para te cegar, a esperança volta. Sinto a minha presença em tua vida. Aleluia, aleluia, Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor.